Em 2006 resolvi voltar a Portugal. Já tinha experimentado a FOM na Suíça, bastião da defesa dos direitos humanos, e tencionava já então vir preparar uma greve de fome. Foi anunciada, que acabou por ser interrompida por uma outra situação que falarei mais adiante. Ao chegar a Portugal, com algum tempo livre, dei mais atenção a um assunto que tinha pendente já desde o ano de 1995, altura em que celebrei um contrato de restauro de um veículo de época com um cidadão desonesto, a quem fui dando uma e outra oportunidade de terminar a sua parte do contrato sem que tivesse que me indemnizar na indemnização contratada, pois que se o indivíduo me alegava imensos problemas, não iria ser eu que iria sobrecarregar ainda mais um meu semelhante que já tinha tantos problemas. O resultado foi que acabei por ter que lhe mover um processo judicial, porque efetivamente os anos passavam e o trabalho não era terminado. Inicialmente engajei um advogado que me pediu uma procuração com plenos poderes, que afinal é uma coisa corriqueira, plenos poderes para tratar do negócio em questão, não é? Só que para mim, virgem nestas coisas de justiça, fiquei assustado, que então mas espera lá aí, uma procuração com plenos poderes, isto quer dizer que hoje vivo com uma mulher casada e amanhã acordo ao lado de uma divorciada. Não pode ser assim. Desabafei esta preocupação com um indivíduo em cujas veias corre sangue semelhante ao meu, o Sr. António Domingos das Neves. E ele prontificou-se a arranjar-me um advogado, seu amigo, que resolveria as coisas a seu conta. Houve realmente uma diferença excepcional entre um e outro. Enquanto o primeiro advogado me pedia 50 contos para dar início ao processo, este, além da procuração muito semelhante, pediu-me 150. E eu, claro, me tinha sido organizado por alguém em quem eu tinha confiança. Os anos vão passando e, quando eu volto a Portugal em 2006, passo a ser visita constante do escritório deste advogado. As desculpas continuaram, como já tinham continuado ao longo dos anos, que a justiça em Portugal era uma que a senhora doutora juíza esteve um ano de licença de parte. Penso que isto terá sido verdadeiro, mas finalmente o processo deu movimento. Foi marcada a audiência para novembro de 2006. Entretanto, quando o prestador de serviços tomou posição perante o processo, a contestação continha tanta barbaridade, tanta falsidade, como o facto de eu apenas lhe ter entregado um veículo, como o eu não lhe ter pago o acordado, ele teria restaurado o veículo e eu é que não me teria interessado pelo mesmo. Posto isto, procurei localizar os veículos, acabei por localizar apenas um,
aquele que supostamente teria sido restaurado e aquele que eu efetivamente vi em processo de restauro, num estado que o perito qualificou como, na melhor das hipóteses, como sucata. Tratei de documentar fotograficamente este veículo e entrego estas provas ao Sr. Dr. Advogado para as integrar no processo. Bom, o resultado disto foi que o Sr. Doutor, quando eu mais tarde lhe movi um processo de crime a ele e o denunciei à Ordem dos Advogados, por não ter anexado estas provas, como outras patifarias que fez, o Sr. Doutor ainda procurou justificar as suas violações aos meus direitos com a suposta ilegalidade das imagens e da gravação, ou a falta de qualidade da gravação. O resultado de o ter denunciado tanto ao Ministério Público como à Ordem dos Advogados, que pessoalmente digo, seria tempo de começarem a pensar em alterarem o logotipo de OA para CC, em vez de Ordem de Advogados, ficar-lhe-ia muito mais justo Clube de Criminosos. Isto não quer dizer que não haja advogados na Ordem dos Advogados honestos. Certamente que os haverá. Eu é que já tenho uma coleção de desonestos que já passa muito os limites do razoável. Portanto, tanto o Ministério Público como a Ordem dos Advogados não encontraram qualquer defeito na prestação do Sr. Doutor em causa. Bom, procurei ainda resolver a situação com o prestador de serviços por outras vias, agora já requerendo apoio judiciário. Há muito que se me tinha acabado os meios próprios, desde 2004 que deixei de ter quaisquer entradas e acabou-se. E então, como não foi detectada qualquer anomalia no serviço do Sr. Doutor e os anos passavam sem que os advogados conseguissem dar qualquer andamento ao processo, não me restou alternativa do que denunciar publicamente o Sr. Doutor como aquilo que ele é, ladrão. E para isto postei-me em frente ao escritório dele com um placar e a distribuir panfletos à população. Porém, prometi que no momento em que me fosse movida a queixa-crime, deixaria de fazer a divulgação desses fatos. Daí o não mencionar aqui o Sr. Doutor Advogado, daí o não mencionar aqui o prestador de serviços. Esperemos que a Justiça, desta vez, seja mais abrida. O que desde já não está a acontecer, pois que a queixa apresentada pelo Sr. Doutor contra a minha pessoa foi apresentada posteriormente a queixas que eu me vi forçado a apresentar contra outros cidadãos. A queixa do Sr. Doutor já está a conhecer o movimento. As outras queixas
estão esquecidas. Não está a funcionar bem, mais uma vez, o Ministério Público, que é uma pena. Mas, de qualquer dos modos, aqui vamos esperar. No entanto, o Sr. António Domingos das Neves tem de ser mencionado, pois que, após de ter sido movida a queixa-crime, o Sr. António Domingos das Neves continua a roubar-me na minha propriedade, sem que as autoridades pareçam ter competência para intervir. Basta que o Sr. António Domingos me saia para fora do cartaz, ausente por uns dias, que acontece com alguma regularidade, infelizmente, e aí está o Sr. António Domingos a roubar-me mais uma vez. O Sr. António Domingos é chamado, o Sr. António Domingos roubou. Não, senhora. A Sra. Maria da Estrela é chamada, sabe de alguma coisa? Viu alguma coisa? Não. Roubou? Não. É dele. Bom, mas a Sra. Maria da Estrela vendeu-me a mim a propriedade. Se pretendia dar ao filho mais novo, então não me vendia a propriedade a mim. Agora, vender-me a propriedade e depois doar as partes dessa propriedade, enquanto usufrutuária, não lhe assiste o direito. Obviamente, também dei a minha palavra que, faça-me a Sra. Maria da Estrela as patifarias que fizer, poderei estudar maneira de ela ter que me processar criminalmente. Espero que o faça, porque estou aqui publicamente a dizer que a Sra. Maria da Estrela me rouba para dar ao filho mais novo. Portanto, se isto não for verdade, espero que ela me mova um processo de crime por difamação. Já me moveu outro por coisas que inventou. Aliás, nem todas as coisas inventou. Chamei-lhe, então, também ladra. É verdade, sim senhor. Esta parte. Mas tem componentes que ou foi ela ou foi alguém que as inventou para que ela as mencionasse. Portanto, o Sr. António Domingos das Neves, se realmente tiver um bocadinho de vergonha, deverá processar-me criminalmente por difamação. Mais uma vez, já o fiz anteriormente, e mais uma vez venho a público declarar que o Sr. António Domingos é um ladrão que me continua a roubar. As autoridades dão-lhe proteção, seja porque a Sra. Maria da Estrela, debilitada, está tanto física como mentalmente, lhe dá cobertura, seja porque o Sr. António Domingos tenha metido os grandes ao barulho, como chegou a ameaçar que se o fizesse eu perderia tudo. Bom, não sei porquê. O que é certo é que o Sr. António Domingos pode utilizar a PSP do cartaz para servirem como testemunhas. E gaba-se disso, eu já chamei a PSP por estar numa situação em que receava poder vir a ser agredido, o que veio a acontecer. E foi-me negada a assistência. Portanto, não todos os agentes. Há na PSP do cartaz agentes corretíssimos. Mas penso que se não houver agentes com má vontade, então já fico como ao espanhol. Eu não acredito em bruxas, mas que as há. Tanto que as há que